Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas de Concurseira. Mais um vídeo aí resolvendo questões da banca COSEAC UF, beleza? Bom, as questões que eu vou resolver hoje foram aplicadas no concurso aí de Niterói, né, o concurso para educação. Já resolvi aqui algumas questõezinhas que foram aplicadas para o cargo de nível superior e hoje vamos resolver questões que foram aplicadas aí na provinha de nível médio, beleza? Vamos treinar aí para conhecer cada vez mais o perfil da banca COSEAC. Vamos nessa? Bom, vamos lá. Questões da banca COSEAC UF, tá? Esse edital desse concurso foi de 2023, mas a prova foi aplicada logo no início de 2024, tá? Então, questões aí bem recentes, bem fresquinhas da banca COSEAC para você. Cargo de professor 1, nível médio, beleza? Vamos lá então, vamos começar a resolução das questões. Bom, vamos lá, vamos resolver a nossa primeira questão do vídeo de hoje. Eu sempre gosto de pedir para que você dê um pausa no vídeo, tente resolver a questão sozinho, sozinha, né? Para ver se você está aí por dentro do assunto da questão que está sendo trabalhada aqui, né? E depois solte o play para acompanhar a resolução, beleza? Assim é legal que você vai treinando aí a sua habilidade em resolver as questões. Bom, essa questãozinha foi a questão 40 da prova. Aqui vamos trabalhar um assunto bem assim recorrente, né, em qualquer banca de concurso, e a banca COSEAC não fica para trás, tá? Ela gosta muito de trabalhar com figuras de linguagem, então é um assunto que provavelmente estará na sua prova, é claro, se estiver ali dentro do seu conteúdo programático, porque é um assunto bem recorrente mesmo, tá? Tá caindo sempre em todas as provas, uma até às vezes duas questões, né? A depender aí do cargo e tal. Bom, as figuras de linguagem que mais aparecem em concurso são as tradicionais, né? A que mais aparece campeã é metáfora. Metáfora, aí vem a metonímia, aí vem hipérbole, antítese, comparação, tá? São aí algumas figuras que eu posso citar para você. E hoje a gente vai trabalhar com a antítese. O que é a antítese? A figura de linguagem chamada antítese é aquela que trabalha com o campo da oposição. Ela trabalha com palavras opostas dentro de um mesmo enunciado, dentro ali de um mesmo trecho, tudo bem? Então aqui eu poderia colocar várias palavras de sentidos opostos: alto, baixo, gordo, magro, quente, frio, pequeno, grande, feliz, triste. Então, eu poderia trabalhar aqui com palavras de sentidos opostos. E aí, dentro de um mesmo enunciado, eu tenho palavras de sentidos opostos, tá? E aí eu vou chamar então isso de antítese, é a figura de linguagem que trabalha ele com palavras, né, próximas, as palavras ficam próximas dentro de um mesmo enunciado, só que com campos semânticos opostos, né? Palavras opostas. E aí você pode lembrar também das palavras antônimas, né? Que assim são chamadas aí, beleza? Vamos lá então. Analisando aqui as opções que nós temos, né? Vamos perceber aqui que todas elas são retiradas do texto, é claro, né? No próprio enunciado fala ali, ó, dentre os trechos a seguir, aponte aquele que contém a figura de linguagem denominada antítese. E aqui foram textos, sim, tá? Trechos retirados do texto da prova, tá? E aí a gente percebe que a única opção que trabalha com o campo aqui de oposição, que traz dentro de um mesmo enunciado palavras com sentidos opostos, é a nossa letra B. Veja, este poema aqui, ó. Este poema fala de uma estranha alegria, a alegria que se tem diante da tristeza que é ver os preciosos dias passando. Veja que eu trabalho aqui com duas palavras de sentidos opostos: alegria, tristeza. Alegre, triste. Veja que são sentidos opostos. Então, aqui na letra B, eu tenho palavras antônimas, né? Palavras ali que trabalham com sentidos opostos dentro de um mesmo enunciado. Por isso, esse é o nosso gabarito, letra B, porque temos ali a figura de linguagem chamada antítese. Beleza? Vamos lá, continuando, vamos agora à nossa próxima questão, que vai trabalhar aí com o verbo impessoal e vai fazer uma brincadeira ali, né, com possíveis substituições. Vamos lá? Dê aí um pause no vídeo, faça a questão e depois solte o play para acompanhar a resolução. Beleza? Bom, vamos lá. Essa foi a questão 34 da prova. Tendo em vista o fragmento, reli faz poucos dias o livro de Hermann Hesse. Pode-se afirmar que, de acordo com as normas gramaticais, é incorreto
substituir a expressão sublinhada por... Bom, aqui a gente vai olhar para o verbo, né? Faz poucos dias. E a gente vai perceber que o verbo ele está no singular, né? Enquanto a gente ver aqui, ó, poucos dias, né, no plural. E aí você vai perceber que o verbo ele não está fazendo a concordância com poucos dias. Tudo bem? E a galera tende a perceber isso, né? E achar que está equivocado. Só que a gente vai lembrar de uma regrinha importante, né? Aqui, ó, nós temos um verbo chamado de verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que não tem sujeito, tá? Ele não tem sujeito, portanto, ele não vai concordar com ninguém. E aí, sendo assim, ele vai permanecer no singular. Ele não sofre flexão. Então, ó, o verbo impessoal não tem sujeito e por isso ele fica no singular. Tudo bem? Então, esse verbo fazer aqui é um verbo impessoal. E qual é o caso, né? Um dos casos de verbo impessoal é o verbo indicando tempo decorrido, que é o que acontece aqui. O verbo fazer aqui, ele está indicando tempo passado, tempo decorrido, tá? Tempo decorrido, tempo passado, tudo bem? Então, o verbo fazer, ele, é claro, no seu sentido normal, no seu aspecto normal, ele terá, sim, sujeito. Só que o verbo fazer, com essa peculiaridade, nesta situação, nesta circunstância, indicando tempo decorrido, tempo passado, ele vai ser um verbo impessoal, tá? Então, lembre-se disso. O verbo fazer, normalmente, tem sujeito. Só que o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, olha aí a especialidade, a peculiaridade. Indicando o tempo decorrido, ele é um verbo impessoal, não possui sujeito e deve permanecer no singular. Por isso que aqui está faz poucos dias e não fazem poucos dias. Tudo bem? Aqui está corretinha a colocação, né, do verbo. Agora, a questão que é o seguinte, ó, pode-se afirmar que, de acordo com as normas gramaticais, é incorreto, ela quer o incorreto. É incorreto substituir a expressão sublinhada pelo quê? Por qual expressão aqui? Então, a gente vai perceber que a banca fez uma brincadeira aqui, ela colocou expressões, colocou outros verbos, né? Trazendo esse mesmo aspecto para perceber se o candidato consegue, né, identificar qual é a forma correta e qual é a forma incorreta de substituir essa expressão. Veja, há poucos dias na letra A. O verbo haver, ele também tem essa peculiaridade, tá? Então, o verbo fazer e o verbo haver, quando estiver ali indicando tempo decorrido, eles são verbos impessoais, não possuem sujeito e devem permanecer no singular. Então, serve para o verbo fazer e serve também para o verbo haver, essa mesma regra do tempo decorrido. Então, logo, há poucos dias, o verbo haver também fica no singular. Aqui, a substituição estaria correta, mas a banca quer a incorreta. E aqui na letra B, poucos dias atrás. Veja, poucos dias atrás. Esse atrás aqui também está se referindo ao passado, né? Também está ali indicando tempo decorrido. Está ok. Tudo bem? Tem alguns dias, ou seja, faz alguns dias. O verbo aqui também está nessa indicação de tempo passado, tá bom? Na letra E, alguns dias atrás. Temos aqui também uma palavrinha que vai te remeter ao passado, né, ao tempo decorrido. Agora, observe a letra D de dado. Fazem poucos dias. Se lá em cima no enunciado o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, não sofreu variação para o plural, porque ele sendo um verbo impessoal, ele deve permanecer no singular, por que na letra D de dado eu vou fazer essa flexão? Fazem poucos dias. Claro que não, tá? Aqui está incorreta a substituição, justamente porque o verbo fazer, ele não pode ser flexionado, porque neste contexto, indicando o tempo decorrido, ele é um verbo impessoal, portanto, não tem sujeito e deve ficar no singular. Por isso que a proposta da letra D de dado está incorreta, tá? Verbo fazer, indicando o tempo decorrido, é impessoal, não deve fazer a concordância e permanece sempre no singular. Beleza? Gabarito, então, letra D de dado. Vamos lá, continuando, vamos à nossa próxima questão, mas antes de resolver essa questão, vou te perguntar. E aí,
Tá gostando do vídeo? Então já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, o seu feedback é importante para nós. Se você não for inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora mesmo, que assim você não perderá nenhum conteúdo, beleza? Vamos lá então. Próxima questãozinha, dê o pause no vídeo aí, faça a questão, depois solte o play para acompanhar a resolução. Bom, vamos lá. Questãozinha batata, clichê, tá em toda a prova de concurso. Conjunção, né? Conjunção é um tema que está sempre em qualquer prova. Você tende a tentar memorizar pelo menos as principais conjunções explicativas, causais, concessivas, adversativas, que sempre caem, né? São as principais aí, as conclusivas também. As principais conjunções você tem de ter em mente, porque, por exemplo, com uma questão como essa aqui, você sabendo o valor, né, de cada conjunção ou expressão, locução conjuntiva aqui, qualquer uma dessas aqui, sabendo o valor, né, você já faz por eliminação, né? Só substituindo ali você já encontraria, se você já conhecesse cada valor aqui de cada expressão. Tudo bem? Vamos lá então. Na frase, escrevo esta palavra com um pedido de perdão aos filósofos acadêmicos, que nunca o considerariam como tal, porque ele é poeta demais, tolo demais. A conjunção porque pode ser substituída por qualquer uma das expressões a seguir, sem causar alteração de sentido. Olha que importante. Sem causar alteração de sentido, ou seja, ela vai ser substituível por qualquer uma daquelas conjunções ali, né? Sem mudar o sentido, ou seja, vai se encaixar perfeitamente no sentido do texto ali. Exceto uma, ou seja, tem uma que não obedece essas condições. Aponte-a, tá bom? Então vamos lá. Aqui uma conjunção causal, né? O porquê. Eu posso substituir por já que, uma vez que, tendo em vista que, visto que. A única que eu não consigo encaixar é ainda que. Por quê? Ainda que tem o sentido de concessão, né? Ainda que, aqui eu vou lembrar de concessão, beleza? Concessão. É uma conjunção, né? Uma locução conjuntiva concessiva. Ela é concessiva. As demais não, as demais vão seguir o mesmo sentido do porquê que está grifado lá no texto. E tanto é que você consegue até fazer a substituição. Se na dúvida, na hora da prova, você não lembra ali, né, a classificação de todas as locuções, de todas as conjunções, o que você vai fazer? Vai tentar substituir todas elas. Veja que pelo sentido você consegue identificar. Veja só. Que nunca o considerariam como tal, já que ele é poeta demais. Uma vez que ele é poeta demais. Tendo em vista que ele é poeta demais. Visto que ele é poeta demais. Veja que todas se encaixam perfeitamente e traz o mesmo sentido, ou seja, não altera o sentido, que é o que a questão propõe, né? Agora, se você bota o ainda que nunca o considerariam como tal, ainda que ele é poeta demais. Olha só como que não dá certo colocar o ainda que. Por isso, o ainda que é a nossa exceção, é o nosso gabarito. Beleza? Espero que você tenha acertado, que você tenha gostado da resolução das questões. Deixa aqui o seu comentário, o seu feedback, tá? Temos vários outros vídeos comentando questões da banca COSEAC, temos pacotes de questões, é só olhar aqui na descrição deste vídeo ou também me acompanhar lá no Instagram Bela Escrita, que eu estou sempre compartilhando dicas legais, bacanas para o seu concurso, tá bom? Trazendo aí promoções de pacotes, coisas bem bacanas para você lá que adora aí curtir a língua portuguesa. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.